preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Eu diminua, Senhor. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, Mais e mais, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Minha glória, Senhor. Fazer com que conheçam a Ti, Que diminua e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafim, E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto, Senhor. escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, Mais e mais, o Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Só o Senhor pode me ver, Senhor. debaixo de Tuas asas É o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. o Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas, abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Enquanto ele sola, vai adorando ao Senhor aí. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor, porque os Teus olhos podem me ver.
Mas olha só, irmãos, agora eu quero convidar então para você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus 24, nós vamos ler do verso 32 até o 35. Mateus 24, verso 32 ao 35. E aí vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta aí, que nós vamos viajar um pouquinho aqui, Mateus 24, 25, como fizemos no domingo passado. A palavra de Deus diz assim: aprendam a parábola da figueira. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas estas coisas, as coisas que Jesus falou antes disso, quando vocês virem todos esses sinais, essas coisas acontecerem, saibam que está próximo às portas. Em verdade, lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. As minhas palavras não perdem a validade. Passa o tempo, podem passar séculos e milênios, a minha palavra, diz Jesus, não perde a validade, ela continua atual para cada geração. Amém, irmãos? Que palavra? A parábola da figueira. Vamos aprender o que significa hoje essa parábola da figueira. Aprendam a parábola da figueira. Esse texto de Jesus, essa palavra de Jesus, está dentro daquilo que nós chamamos de sermão apocalíptico de Jesus, o sermão escatológico de Jesus, como eu falei aqui na semana passada. E nesse sermão aqui, em Mateus 24 e 25, são esses dois capítulos onde Jesus então profetiza sobre o fim dos tempos e a história e o fim dos tempos. E nesse sermão então escatológico, Jesus ele quer preparar a sua igreja, ele quer preparar a gente. Ele quer nos preparar para o tempo de espera da sua volta. Porque haverá um tempo de espera antes de Jesus voltar. E Ele quer nos preparar para nós passarmos por esse tempo de espera antes da sua volta. E esse tempo vai ser caracterizado especialmente por duas coisas que a gente... E os irmãos conhecem esse capítulo, eu espero que a maioria conhece bem esses dois capítulos da Bíblia, né? Mas tem duas coisas essenciais que vão caracterizar esse tempo de espera. Primeiro, esse tempo de espera será caracterizado por diversos tipos de crises. O mundo vai passar por muitas crises, diz Jesus, crises que vão atingir tanto o mundo, crises sociais, crises econômicas. Jesus fala de crises políticas, guerras, rumores de guerras. Jesus fala de crises ambientais, epidemias, terremotos, fomes, são crises ambientais. Jesus ele vai falar assim que o mundo vai passar por diversos tipos de crise. E não só o mundo, mas preste atenção, Jesus fala assim, a minha igreja vai passar por crises, a minha igreja vai. No desenrolar dessa história, a minha igreja vai passar por crises. Surgirão falsos profetas, surgirão falsos cristos, falsos evangelhos, e que vão enganar muita gente dentro da minha igreja, vai ser enganada. E quando for enganada, e por crescer, se multiplicar a maldade, a iniquidade, o engano, muita gente dentro das igrejas, eles vão se escandalizar, eles vão cair, eles vão apostatar, vai ter apostasia da fé, muita gente. E aí Jesus ele está descrevendo isso aqui, para preparar a gente, dizendo, crises virão. A segunda coisa que é importante nesse ensino de Jesus e nessa preparação que Jesus nos dá, é que essas crises não apenas elas virão, mas essas crises vão crescer. Com o passar do tempo, as crises, cada geração vai experimentando essas crises, cada geração, não passará esta geração, Jesus fala, a geração que estava com ele ali, a geração dos apóstolos, sem que tudo isso aconteça. E
E quando você vê o Apocalipse, que é o último texto do Novo Testamento, o apóstolo João, você já vê lá no livro do Apocalipse, quando ele fala de 7 igrejas, 5 estão desviadas. 5 estão com problemas seríssimos. Tem uma que ele fala assim, já morreu, só vive de fama, tem fama de estar viva, mas está morta. Então, toda geração vai experimentando, mas o que acontece é que com o passar dos séculos e dos milênios, essas crises, elas vão crescendo em intensidade, porque Jesus diz que por se multiplicar, Mateus 24:12, veja aí o que diz, Jesus fala em Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, a maldade, o amor se esfriará de quase todos ou de muitos. E aí, depois de fazer essa descrição, o mundo e a igreja vão enfrentar crises, e essas crises vão se avolumando. Jesus diz que chegará o tempo do fim, e ele vai voltar, com poder e grande glória, e vai chegar esse tempo. Para os povos, Jesus diz aqui, será tristeza e lamentação. Para nós será colheita. E Jesus usa a imagem da colheita, ele fala assim, e aí quando eu voltar com poder e grande glória, e vai ser como um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será, lembra que a gente cantava isso? Assim será a vinda do Filho do Homem, né? Vai ser num piscar de olhos, vai ser como um relâmpago, vai ser instantaneamente, ele vai chegar, e ele vai chegar com poder e grande glória. E aí ele fala assim, aí eu vou mandar os anjos pelos 4 cantos da terra, e eles vão lá pegar os meus escolhidos e vão trazer para mim. É a imagem da colheita. Para o mundo e para os povos será juízo, tristeza e lamentação, mas para nós é colheita. E quem já viveu, vocês são tudo paulistano urbano, vocês não conhecem isso, mas quem já viveu no campo sabe a alegria que é o dia da colheita. Que bom quando chega o dia da colheita, colher o fruto do trabalho. E aí, depois disso tudo, Jesus então fala, aprendam a parábola da figueira. É nessa sequência. E o que Jesus está falando aqui com essas profecias? Preste atenção, irmãos, Jesus não disse isso tudo aqui para nos assustar, mas Jesus disse isso tudo aqui, ele ensinou para nos preparar e para nos encorajar. O sermão apocalíptico de Jesus não é um sermão feito para assustar. Jesus não disse para assustar a gente, Jesus disse para nos encorajar. Anote, encorajar 2 coisas. A primeira, Jesus quer encorajar a gente a ter esperança, amém? Porque Ele vai voltar e Ele vai vencer, Ele é o vencedor. Jesus quer nos encorajar para a gente ter esperança em primeiro lugar e para a gente manter a fidelidade, esperando Ele nessa história cheia de crises, onde o mundo vai passar por crises, onde a igreja vai passar por crises. Ele diz assim, eu quero preparar vocês para que vocês tenham coragem e ânimo para se manterem fiéis até o fim. Jesus quer nos encorajar à esperança e nos encorajar à fidelidade. Amém, irmãos? A esperança. Em primeiro lugar, a esperança, que está na parábola da figueira. Aprendam a parábola da figueira. Vamos ler de novo Mateus 24, 32 e 33. Nesse contexto, Jesus diz assim, aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas estas coisas, essas crises que eu falei, essas diversas crises e que vão se avolumando, saibam que está próximo às portas. E as minhas palavras vai passar céu e terra, e elas são verdade, e elas não vão perder a validade. Vocês podem crer nessa palavra. Vocês podem crer nessa palavra.
que significa? O que Jesus está dizendo aqui para a igreja com essa parábola? Não fiquem nos tempos apocalípticos, não fiquem apavorados, igreja, não fiquem tomados de pânico e de pavor, porque todos esses sinais que eu falei para vocês, essas crises que eu anunciei, elas, para nós, igreja, não anunciam o fim, não anunciam o juízo, não anunciam a catástrofe. Para nós anunciam o quê? Todas essas crises, para nós não anunciam o fim. Para nós anunciam o quê? Aí Jesus fala assim, que o verão está chegando. Aprenda a parábola da figueira. Quando as folhas da figueira e flores e frutos começam a aparecer, essas coisas são sinais de que a estação está para o quê? Está para mudar. E qual é a estação que vem? O verão. Nós não temos muito impacto disso. A gente vive num país tropical, como dizia Jorge Benjor, país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Amém, irmãos? Mas a gente não sente muito, a gente não tem muito sentimento do que é passar do inverno para o verão, nós. Mas pensa, o pessoal lá do hemisfério norte tem. E lá na Palestina, e mais, pensa agora, 2000 anos atrás, quando Jesus fala isso, aprendam essa parábola, porque todos os sinais, as crises que eu falo para vocês, mostram que o verão está mais perto. E naquela época, irmãos, como era bom, ou como era boa a chegada do verão, há 2000 anos atrás, quando isso aqui foi dito, porque a gente não sente muito assim, né? Assim, aqui chega às vezes o inverno a uns 15, 14 e o verão a 80, né? Então, mais ou menos, né? Graus, né? Mas lá naquela época, irmãos, como era boa a chegada do verão. Os invernos no hemisfério norte, mas há 2000 anos atrás, porque o mundo, a sociedade não estava preparada para aguentar inverno, o mundo. Os invernos, meus irmãos, podiam ser muito duros, muito rigorosos. Os invernos, eles são marcados lá na Palestina por frios intensos e tempestades assustadoras. Eu estava estudando essa semana os historiadores dos tempos bíblicos e da geografia bíblica, o que eles falam lá do clima, e um historiador estava dizendo assim, que os invernos lá, e isso há 2000 anos atrás também, existem registros, eram marcados por frio intenso e tempestades assustadoras. Chovia muito, era muito frio e muita chuva. As viagens e os deslocamentos ficavam muito prejudicados, a vida ficava muito difícil no inverno, há 2000 anos atrás. Hoje a gente pega Uber, busão, a gente não sente, mas você imagina, irmão, você caminhando de pé descalço ou de sandália num frio de rachar. Chuva, neve, frio, a vida ficava muito difícil. O próprio Jesus diz isso aqui no sermão escatológico dele, veja Mateus 24, verso 20, Mateus 24, verso 20, ele diz aí agora, falando sobre a grande tribulação que se abateu sobre Jerusalém no ano 70, e aí ele fala assim, vocês vão ter que fugir, orem para que a fuga de vocês não aconteça quando? No inverno, e nem no sábado. Porque a vida no inverno ficava muito difícil, diz tanto a palavra de Deus, quanto os historiadores dizem isso naquele tempo. Mas como era boa a chegada do verão. Como era boa. Na Bíblia não existe a expressão primavera. Tem umas traduções que traduzem uns 3 versículos, mas na Bíblia não tem a expressão primavera. Na Bíblia existe inverno e existe verão.
E aí a palavra primavera, que os antigos começaram a usar, significa literalmente no latim, primavera é o primeiro verão, ou é o início do verão. A primavera já era o início da estação que ia agora chegar plenamente. É o anúncio de vida. Num mundo, irmãos, onde não tinha estrutura, você tenta imaginar você viver ali, a vida ficava muito, muito, muito difícil nesse inverno. E aí, o que acontecia com os corações quando eles viam as plantas começar a brotar? O sol começa a aparecer, a temperatura começa a melhorar. Para eles aquilo era o sinal de vida, é a estação da vida chegando. Como era boa a chegada do verão, tempo de explosão de vida, tempo de colheita, tempo de abundância, tempo de alegria, tempo de festa. Isso era o verão nos tempos bíblicos. E a gente vê isso na própria Escritura. Por exemplo, eu vou pedir para abrir lá, existe esse livro, viu, Ícaro? Existe Cantares de Salomão, abre lá. Existe, você creia, ande pela fé e creia, existe. Cantares de Salomão, capítulo 2, olha como é que era o sentimento deles em relação a inverno e verão. Cantares 2, do verso 11 ao verso 13, vai aparecer aí. Apareceu? Apareceu, Cantares 2, do 11 ao 13. Aí é a noiva e o noivo, no livro de Cantares, a noiva e o noivo. Aí a noiva fala assim: o meu amado fala e me diz. E aí o noivo diz para ela assim: levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. Por quê? Verso 11, por quê, irmãos? Porque eis e aleluia, levante-se, vamos festejar. Por quê? Porque passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aqueles dias difíceis. Verso 12, o que acontece quando o inverno vai e chega o verão? Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e já se ouve a voz da rolinha em nossa terra. A figueira, que Jesus falou lá, começou a dar seus figos, e as vinhas em flor exalam o seu aroma. Levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. Igreja, nós estamos esperando a volta de Jesus num mundo em crise, mas as crises para nós, e Jesus ensina que a gente tem que encarar todas essas crises do mundo com a esperança no coração. Porque para nós, e ele diz, aprendam a lição da figueira. Para nós, quando essas crises, as crises são as folhas da figueira, que a gente vai vendo, e vocês vão vendo todas essas coisas acontecerem, para nós é sinal de que o verão está mais perto, a volta de Jesus está mais próxima. Para nós, irmãos, não é o fim, para nós não é catástrofe, para nós não é tragédia, para nós é a vinda do novo céu e da nova terra. É a volta do nosso Senhor, é a nossa entrada na nova Jerusalém. Chegou o verão. É por isso que no contexto do Novo Testamento, a igreja do Novo Testamento tinha uma outra atitude do que nós, porque nós fomos nos tornando muito materialistas. Nós fomos nos tornando muito materialistas, e o Evangelho de Lucas, no texto paralelo, diz: nós ficamos sobrecarregados com as ansiedades desse mundo e com os prazeres desse mundo, sufocados. Sufocou em nós essa esperança. Mas a igreja do Novo Testamento, é por isso que no Novo Testamento a igreja dizia Maranata. E o que significa Maranata? Uma expressão aramaica que significa vem, Senhor. Vem, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
O livro do Apocalipse, literalmente, ele termina assim. Ele termina assim. Apocalipse 22, 20. Eu vou pedir para abrir, e essa era a oração, o anseio e a inspiração da igreja, que não estava sufocada pelas coisas do mundo, mas que vivia nesse mundo, mas tinha acesa no coração aquela esperança da vida eterna. Apocalipse 22, 20. Vou pedir para abrir aí. Apocalipse 22, 20. Está terminando o livro do Apocalipse. Está acabando. Aquele que dá testemunho destas coisas diz. Quem é que dá testemunho? É o próprio Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus diz, irmãos? Certamente venho sem demora. E aí João responde: amém. Vem, Senhor Jesus. Por quê? Porque para nós, a gente tem que encarar esse tempo apocalíptico, a gente encara, Jesus diz, com essa esperança. Eu falo essas coisas para preparar vocês e encorajar vocês, para que no coração de vocês tenham essa esperança. E vocês olhem para tudo, para esse mundo, para as notícias, para as coisas, e vocês olhem dizendo assim: isso tudo é folha de figueira. E isso tudo mostra que, para nós, a nova estação, a estação da vida, da festa e da alegria, é ela que está chegando, porque é o nosso Senhor Jesus que está voltando. Nunca percam isso do coração, irmãos. Jesus diz assim, para a gente não ficar como as pessoas nos dias de Noé, porque assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Não fiquem como as pessoas nos dias de Noé. E como é que eram as pessoas nos dias de Noé? Sem visão da eternidade. Casavam-se, davam-se em casamento, viviam as suas vidas, faziam as suas coisas, estavam vivendo só aqui, sobrecarregados, como diz Lucas, sobrecarregados com as preocupações deste mundo, focados só aqui, e com os prazeres desse mundo, as coisas desse mundo. Me tornei materialista, me tornei mundano. Jesus diz: não, mantenha viva no teu coração essa esperança. Aprenda a lição da figueira. Quando você olhar daqui para frente, que você olhe para tudo o que acontece, as notícias e as coisas, e você olhe e diga assim: isso é sinal de que o verão está chegando. E aí você vai dizer assim: Maranata, ora vem verão logo. Vem, Senhor, porque a minha alma anseia por Ti. Esse é o sentimento que deve caracterizar a gente não deve se desviar disso, igreja. E Jesus também, além de encorajar a esperança, Ele quer encorajar a fidelidade. Que no meio, enquanto o verão não chega, nós estamos vivendo no inverno apocalíptico. Mas eu quero encorajar vocês a serem fiéis até o fim, diz Jesus. Sejam fiéis até o fim, porque no meio do inverno apocalíptico, nós não vamos ficar desamparados, amém? Nós estamos esperando o verão, amém? A Marina Lima cantava: já chegou, está chegando o verão, né? Está chegando o verão. E nós estamos esperando, e para nós é isso, é vida eterna, mas a gente está vivendo no inverno, na estação do inverno. O verão está chegando, mas nós estamos no inverno, e no inverno é difícil. Aí Jesus diz assim, e eu estou escrevendo e ensinando isso para vocês, igreja, é para encorajar vocês a nesse inverno permanecerem fiéis até o fim. Como eu falei semana passada, nas parábolas, 3 parábolas apocalípticas aqui, de Mateus 24 e 25, permaneçam fiéis, não se deixem vencer pelo mal, permaneçam fiéis, não deixe a chama do teu fogo apagar, como as virgens, permaneça fiel, não enterre o teu talento, não deixe de fazer o bem, permaneça fiel até o fim. Eu estou encorajando você a escolher a esperança
e escolher a fidelidade de Jesus. Por quê? 2 razões. A primeira, porque eu estarei com vocês nesse inverno. No inverno apocalíptico nós não vamos ficar desamparados. Eu estarei com vocês nesse inverno, diz Jesus. Eu vou atravessar esse inverno junto com vocês. E esse é o paradoxo do Apocalipse. Qual é o paradoxo do Apocalipse? A gente está esperando a volta daquele que está com a gente. Deu para entender? Porque eu estarei com vocês. Quantos dias? Todos. Domingos também? E nos feriados? Aleluia! Sexta-feira, irmãos. Opa! E segunda? Você vai levantar amanhã, vai para o escritório com aquela cara de alegria. Mas o Senhor estará com você. Todos os dias, até quando? Até a minha volta. Até a consumação dos séculos. O paradoxo do Apocalipse é que a gente está esperando a volta daquele que está no nosso meio. Ele está aqui no meio de nós. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali no meio deles eu estarei, diz Jesus. Eu vou, mas eu volto. Eu vou e vou enviar um outro Consolador para estar para sempre com vocês. O meu Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. E aí Jesus disse, por isso que eu encorajo vocês, igreja, vocês estão vivendo no inverno, o verão está mais perto, e está mais perto do que há 2000 anos atrás, amém, irmãos? Irmãos, e eu acho que o verão está bem perto, amém? Eu não sei, depois da pandemia de Covid, eu acho que o verão está perto. Para mim é sinal do Apocalipse. Tem um monte de coisa acontecendo. E eu olho assim e falo, nossa, que coisa esquisita, por que aquele homem agora quer ser o príncipe da paz? Coisa estranha. Quer ser o príncipe da paz agora. Decidiu, ele quer ser quer ganhar o Nobel da Paz. E ele montou agora o grupo dele, o grupo da paz. E eu fico olhando e falo assim, nossa, que coisa esquisita. E eu vou vendo as coisas assim e falo assim, bom, isso para mim é tudo folha de figueira, amém? Que anuncia tragédia? Para mim não, para mim anuncia que o meu Jesus está mais perto. Só que esse que vem, ele está aqui. Ele vem, mas ele não vem lá de longe, porque ele já está aqui no meio de nós, por meio do seu Santo Espírito, a sua presença derramada sobre a igreja. No meio do inverno apocalíptico, permaneçam fiéis, porque eu estarei com vocês, diz Jesus. Jesus é o Emanuel. Emanuel significa o quê, irmãos? Deus conosco até o fim. Ele está com a sua noiva. Quem é a noiva de Cristo? A igreja. Ele vai voltar, mas ele está aqui. E aí veja que no próprio sermão apocalíptico ele fala dessa sua presença e de como nós não estamos desamparados nesse inverno. Se não, veja Mateus 24, 20, o texto que a gente leu, e eu acho esse texto maravilhoso. Ele diz assim, vocês podem orar. Orem. No meio do inverno apocalíptico e das crises, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Vocês podem orar e o meu Pai vai o quê, irmãos? Vai ouvir, Deus ouve a nossa oração, vocês não estão desamparados. Tem perseguição, tem coisa acontecendo, orem a Deus. Orem e peçam. E eu acho uma coisa assim tão trivial, peça para que a fuga não aconteça no inverno, não é uma coisa trivial. Eu acho esse texto tão consolador, irmãos. Isso me fala assim, ai Pai, eu tenho tanta coisa aqui que eu quero orar e pedir, e eu entrego a Ti. Que o Senhor traga alívio. Que o Senhor nos guarde, Senhor, porque quando tiver pesado demais, Senhor, traz alívio para a gente, que a fuga não aconteça no inverno, que aconteça no verão, porque o verão é bem melhor. Orem, veja como Ele está presente. Ele vai colocar limites na tribulação por nossa causa. Ele promete que Ele colocaria limites nas tribulações por causa de nós. Mateus 24, 22.
Mateus 24, 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos meus escolhidos, da minha igreja, dos meus irmãos, por causa da IB, tais dias serão o quê? Abreviados. Por causa dos meus escolhidos, dos meus filhos, Ele coloca limites nas tribulações, porque nós não estamos desamparados, irmãos. Tribulações virão, mas nós não estamos desamparados no meio desse inverno apocalíptico. E é muito interessante, que é exatamente isso que depois o livro do Apocalipse vai desenvolver, porque o livro do Apocalipse fala, em Apocalipse 7, que nós, a igreja, o povo de Deus, nós temos o selo de Deus. O selo de Deus na nossa testa. E é curioso como o diabo imita tudo. Os que não pertencem a Deus, os inimigos, eles têm o sinal da besta. Nós temos o selo de Deus. E qual é a função do selo no mundo antigo? É uma linguagem simbólica para dizer: esse aqui é minha propriedade, e a minha propriedade eu guardo, eu cuido. Nós somos propriedade do Senhor. E veja que em pleno inverno apocalíptico, onde os sinais e essas crises apocalípticas vão acontecendo, veja qual é a função do sinal. Apocalipse 9:4. Vou pedir para abrir lá, Apocalipse 9:4. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente a quem, irmãos? As pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Porque no meio do Apocalipse, os juízos de Deus acontecendo, mas nós estaremos guardados. Dizem os teólogos aqui que o Apocalipse mostra, é muito parecido com a ideia de Israel no Egito. Lembra de Israel no Egito, quando vieram as 10 pragas? E as 10 pragas, que são juízos de Deus sobre os egípcios, os ímpios, essas pragas caíam sobre os egípcios, mas Deus guardava o povo dele. Os egípcios cheios de piolho, o povo de Deus não precisava nem comprar shampoo, irmãos. Estava protegido. E é mais ou menos essa a ideia. Quer dizer que o inverno apocalíptico traz dias difíceis? Traz, é inverno. Mas nós não estamos desamparados, é isso que Jesus está falando. No meio disso tudo, você, igreja, é propriedade de Deus. Você não vai estar desamparada. Se não, veja, nós vamos receber perseguições, diz Mateus. Mas olha o que o texto paralelo em Lucas, falando dessas perseguições, olha que coisa impressionante. Lucas capítulo 21, o texto paralelo, Lucas capítulo 21, verso 14 e 15. Lucas 21, 14 e 15. Nesse inverno apocalíptico, uma das coisas que vai acontecer é que a igreja vai ser perseguida. E aí diz assim: tomem, pois, a decisão de não se preocupar. Olha só, irmãos, Jesus falando aqui. Não se preocupe com o que irão, o que, irmãos? Responder. Vocês serão levados diante de reis, de governadores, vão perseguir vocês. Não se preocupe com o que irão responder. Vamos ler juntos o verso 15? Vamos ler juntos? Porque eu... nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. Nós vamos passar por dias difíceis? Vamos, mas Ele vai nos capacitar a passar ou não? E quando vocês estiverem, igreja, diante de governadores e reis, sofrendo perseguição, sendo ameaçados, dias difíceis, Jesus fala assim: não se preocupe, porque eu vou capacitar vocês e vou dar sabedoria para vocês enfrentarem tudo isso. E o Evangelho de Marcos, no texto paralelo, diz que isso vai vir através do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus vai nos capacitar para a gente enfrentar. Pergunta é: a gente está sozinho? Aprendam a lição da figueira.
quando vocês virem todas as coisas aí acontecendo, para nós é o quê? É boa nova. É notícia que está chegando o verão. O Senhor Jesus está chegando. É esperança. Mas pastor, o problema é que a gente está no inverno. Aí Jesus diz assim: minha igreja, fique fiel no inverno. No inverno apocalíptico, sabe por quê? Porque nesse inverno vocês não estarão desamparados. Nesse inverno, nessas crises, eu estarei com vocês. E não se preocupem, hein, quando se levantarem perseguições e os reis chegarem e tentarem esmagar. Não, eu vou nessa hora, eu vou visitar vocês, vou capacitar vocês e vocês vão saber o que fazer e o que dizer. E como enfrentar. Eu vou capacitar vocês a enfrentarem tudo. Por isso não tem desculpa. Aqueles que são como aquelas virgens que deixam a chama apagar, aquele servo mau que se deixou intoxicar pelo mal do mundo, aquele servo mau que enterrou o talento, não tem desculpa. Não vai poder dizer assim, não, é que era muito difícil, porque Jesus está dizendo assim, serão tempos difíceis, de um inverno difícil, mas eu estarei com vocês. Por isso escolham ser fiéis até o fim, porque quem perseverar até o fim, será salvo, diz o Senhor. Igreja, escolha a esperança. Igreja, escolha a fidelidade. Vocês aguentam mais 5 minutos ou não? Fidelidade, porque no meio do inverno apocalíptico nós não vamos ficar desamparados, eu estarei com vocês. Fidelidade, sabe por quê, irmãos? Segunda razão, porque no inverno do apocalipse, o bem vai continuar existindo na terra. Eu acho isso maravilhoso. Vai existir o mal? A iniquidade vai se multiplicar? Vai. Mas veja como vai continuar existindo o bem, a verdade, na terra, no inverno apocalíptico. E por isso que você tem que decidir em que lado você vai jogar. Se não, veja, Mateus 24:14, no meio do inverno apocalíptico, olha o que vai acontecer. Mateus 24:14, eu queria que a gente lesse bem forte juntos, bem forte assim. É no meio do inverno do apocalipse, o que vai acontecer? E será por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aleluia! Não vai ter falso profeta? Não vai ter muita mentira e engano? Não vai estar fazendo que com muita gente da igreja caia na apostasia? Vai ter ou não? Mas não é só isso que vai ter. O que vai ter também? Evangelho sendo pregado em todo o mundo. Porque eu estou com vocês. E ele fala assim, e vai ser pregado, porque tem um povo meu, cara, que não baixa a cabeça para nada. Porque eles confiam em mim. E se tem mentira, e não tem, tem muita. A gente está vivendo nos tempos em que a igreja está mais intoxicada com mentira da história e heresias. Mas existe evangelho verdadeiro sendo pregado. Tem mentira, mas tem evangelho. Que lado você vai escolher? Você tem que escolher. Não vai ter apostasia? Vai. Mas vai ter muita conversão acontecendo. De um lado apostasia, mas o evangelho sendo pregado e muita gente se convertendo para Jesus. Isso no meio do apocalipse. Por isso a gente tem que ficar fiel. Escolher esperança e escolher fidelidade, porque o evangelho vai ser pregado até o fim. E o amor? Mateus 24:12. Mateus 24:12, nós lemos já.
E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Essa não é a melhor tradução. Quase todos não está no grego. Na língua grega está de muitos. Ou também podia ser traduzida por uma maioria. Muitos ou uma maioria. Porque de quase todos, fala assim, quando não sobrou ninguém, né? Mas não é a melhor tradução. No grego é: o amor se esfriará de muitos. E não é verdade, irmãos? Ou de uma maioria. Mas olha o versículo seguinte agora, Mateus 24, 13. Mateus 24, 13. Vamos ler juntos, bem forte? Aquele... Então, vai se multiplicar a iniquidade? Vai. O amor vai esfriar de muitos? Vai. Mas vai esfriar de todos? Não vai. Porque tem gente que vai perseverar até o fim. E aí, aqui, no sermão apocalíptico, Jesus, ele fala assim de gente que vai perseverar até o fim, na perseverança no amor, no bem, no socorro, na ajuda, vai perseverar até o fim. Quem você escolhe ser? Da parábola das virgens, quem você escolhe ser? A que desanima e deixa o fogo apagar? Ou a que está preparada e quando grita, vem o noivo, elas têm fogo no coração para acender? Quem você escolhe ser? O sujeito que diz assim, como a parábola dos talentos, que enterrou o talento, enterrou dizendo assim, porque não adianta fazer nada, o mundo vai piorar, ou você quer ser como aquele que sai e multiplica talento? Porque existe o que enterra, mas existem os que multiplicam. Existe aquelas que deixam a chama apagar, mas existe aquelas que têm óleo e têm fogo até o fim no coração. Por isso, igreja, é inverno hoje. Mas eu estou dizendo para vocês, diz Jesus, essas coisas aqui não é para assustar, mas é para encorajar vocês a escolherem o caminho da fidelidade a mim até o fim. Porque vocês não estão desamparados, eu estou com vocês nesse inverno. E porque tem muita gente na terra escolhendo o bem. O mal está se multiplicando, mas na terra, muita gente o amor esfriou, mas tem muita gente que o amor está pegando fogo. E tem muita gente apostatando e muita mentira, mas tem muito lugar onde o evangelho está sendo pregado e gente está se convertendo para Jesus. Vocês escolhem o quê? Que caminho você vai escolher? É esse caminho de que desiste, ou o caminho de que diz assim, eu vou me levantar hoje e venha o que vier, para mim é folha de figueira, é sinal que o verão está chegando, e enquanto não chega nesse inverno, eu vou lutar, porque Jesus está comigo, e porque tem muita gente boa fazendo muita coisa boa. Você quer ver? Em pleno inverno apocalíptico, vai ter muito servo bom e fiel, porque no fim Jesus vai olhar para muita gente e vai falar assim, servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor. Você quer ser quem, irmão? Quem você quer ser? E olha o que Jesus fala, e aí eu encerro. Mateus 25, no inverno apocalíptico, Mateus 25, quando ele fala agora do grande julgamento, do dia do grande julgamento, Mateus 25, 34. Olha que coisa maravilhosa. Mateus 25, 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham quem? Benditos de meu Pai. Irmão, na terra hoje tem muita gente bendita do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. São benditos do meu Pai. Vivendo aonde? No mundo em crise. Vivendo aonde? No inverno apocalíptico. São benditos
do meu Pai, diz Jesus. Venham herdar o reino que está preparado para vocês. O verão chegou, aleluia. Desde a fundação do mundo, verso 35. O que os benditos do Pai fizeram no meio do inverno, das crises do mundo? Porque tive fome e vocês o quê? Tem gente boa na terra ou não tem? Quem você escolhe ser, irmão? No meio das crises, o que desiste, desanima, ou o que continua fazendo o bem, sendo um bendito do meu Pai, porque no meio de todas essas crises, eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Verso 36. Eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e visitaram, preso e foram me ver. No inverno do Apocalipse, o bem vai continuar existindo, e por isso Jesus diz assim: escolham serem fiéis até o fim, porque a iniquidade vai se multiplicar, o amor vai esfriar em muitos, mas em muitos, o amor deles vai estar pegando fogo, e eles vão vestir o nu, vão visitar o enfermo, o encarcerado. Tudo isso se cumpriu, diz Jesus, nessa geração. Olha que coisa linda, irmãos, consoladora para nós, que Jesus está dizendo aqui. A gente não vai ficar desamparado. Os apóstolos, Pedro, João, Paulo, não foram todos eles encarcerados? Foram encarcerados, e todos eles não foram visitados na prisão. Pedro foi visitado por Jesus, por um anjo. Paulo foi visitado por Jesus na prisão. João, na ilha de Pátimos, tem uma visão do Senhor. O Senhor estava junto dele, em frente, em pé. Paulo foi socorrido por irmãos, estava preso. Que coisa linda. Nós vamos passar por problemas, um inverno apocalíptico, prisões, mas a gente nunca vai estar desamparado, porque o Senhor está com a gente e porque tem gente boa de Deus na terra. Como diz Paulo, quando eu estava preso, que Deus conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque ele não se envergonhou das minhas algemas, e ele me trouxe cobertor, ele me trouxe pão de queijo, aleluia. Eu estava preso, ele me trouxe alívio, ele me trouxe um abraço. Timóteo me trouxe um edredom. Ai, que coisa boa. No inverno eu estava preso, Lucas está comigo. O inverno, mas a gente não está desamparado. Por isso, escolha ser fiel, irmão. Quem você vai escolher ser nesse ano de 2026? Ano com notícias de um inverno, de tempestades no horizonte. Não sei, tomara que não aconteça, mas tem notícias assim. Qual é a previsão do tempo para 2026? Até agora parece ser meio assustador. Mas quem você vai escolher ser nesse inverno, nesse ano, nesses tempos apocalípticos? Escolha ser daqueles que lutam no time do Evangelho, na fidelidade. A gente vai pregar até o fim, a gente vai se levantar e vai pregar esse Evangelho, a gente vai fazer o bem, a gente não vai parar, porque nada vai nos parar. E quando as nuvens de tempestade desaguarem nesse inverno do Apocalipse, a gente vai dizer: isso aí é só folha de figueira, porque depois dessa tempestade, está chegando o verão. Aprendam a lição da figueira. Amém, irmãos? Vamos orar? Eu tenho em mim um canto de vitória, que foi escrito por Jesus na cruz.
aprender, vai. Eu tenho em mim um canto de alegria, tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor, que testemunha a vitória do Senhor, que testemunha